pois muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Então nós temos uma grande oportunidade de viver, praticar a vida espiritual em unidade. Então, em nome de Jesus, que eu lhe saúdo, lhe dou boas-vindas à live da Igreja Cristo Vive Missão. Como você sabe, a igreja aqui na Tijuca, Rua General Roca, 340. Para aqueles que não sabem, agora eu faço um convite, esteja conosco, venha conhecer o nosso ministério, venha estudar conosco a palavra de Deus. Eu lembro, os amados, que nossa igreja tem um trabalho no YouTube. Nós estamos trabalhando, construindo uma série de playlists para o crescimento, o estudo bíblico e ficar ali o registro de tudo que se prega no altar da igreja. A nossa página, o nosso canal é o YouTube, @Cristo Vive Missão. Se inscreva em nome de Jesus e divulgue esse canal, essa ferramenta de evangelização para o louvor e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, família amada, me alegro em Deus pela presença de cada um dos amados irmãos. Sejam bem-vindos. Outros irmãos ainda vão chegar. Também lá no YouTube nós temos tido uma média de pessoas assistindo do início ao fim os nossos cultos, comentando e participando. Isto para nós é simplesmente maravilhoso, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, nós temos muitos assuntos aqui, muitas questões para colocar em oração antes do estudo bíblico. Então vamos, sem delongas, vamos passar para esse momento tão importante em nome de Jesus. Queremos dar graças a Deus. Nós temos aqui 3 razões de ações de graças, especificamente. Primeiramente, amado irmão José Cardoso, um membro da igreja, já há muitos anos conosco, abençoado, de dupla nacionalidade, brasileiro, português, e orando por ele, porque ele é flamenguista. Então nós oramos muito por esse irmão, muito, muito. Então, abençoado, não precisará fazer transplante de córneas, graças a Deus por isso. Somente vai fazer a operação de cataratas. Então, queremos agradecer por essa vitória, essa bênção na vida do nosso irmão. Estava lá esperando os resultados do exame. E então constatou-se que não precisará fazer o transplante de córneas. Isso é uma grande vitória. Parabéns, amado irmão, a Deus toda a glória. Em segundo lugar, o filho da irmã diaconisa Socorro, Rafael Linhares, também fez uma operação de um nódulo na cervical e, para a glória de Deus, constatou que não é maligno. Louvado seja Deus, não é maligno. E já recebeu alta, já está em casa, para a honra e para a glória de Jesus. Mais uma vitória, mais uma bênção aí para a família Linhares, em nome de Jesus. E queremos agradecer pela vida do nosso Arthur Andrade, nosso Arthurzinho, que na verdade fez ontem aniversário, 7 aninhos. Parabéns, Arthurzinho, parabéns, nosso Tutu, mais um aninho de vida, com muita saúde, com a bênção de Deus na sua vida, um menino estudioso, muito educado e saudável, e muito feliz, e muito arteiro também. Esse é o nosso Arthur Andrade. Então, parabéns, mais um aninho de vida do nosso Arthur, e nós nos alegramos em Cristo Jesus. Então, 3 testemunhos, irmão José Cardoso, Rafael Linhares e o aniversário do nosso Arthur, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós temos muitas razões para orar. Eu quero rapidamente fazer aqui menção às questões para oração, para os irmãos estarem cientes. Se há alguma questão aqui que eu não falar, algum nome, por favor, vocês fiquem à vontade de escrever no chat. Coloque aí o seu pedido de oração, e os nossos irmãos mesmo irão já começar a interceder em nome de Jesus. Após o culto, você pode enviar também para o meu WhatsApp, DDD 21 96800 8482. Esse é o meu telefone, WhatsApp. Você pode me enviar sua mensagem, seu pedido de oração, e nós vamos estar orando diariamente. Vou atualizar a lista e já enviar para os irmãos. Caso seja algo pessoal, algo mais singular, que você deseja que apenas o pastor da igreja ore, por favor me informe na mensagem do WhatsApp e vai ficar em sigilo, ok? Se você não avisar nada, só pedir a oração, eu vou colocar na lista, em nome de Jesus. Então eu quero pedir oração juntamente com os irmãos amados pela vida do Alexander Nogueira de Almeida. Alexander, meu irmão mais velho, ele algum problema de estômago forte, ele passou mal um dia desses e tentou levantar, e quando tentou levantar caiu e quebrou o nariz, e vai precisar de uma cirurgia. Vai precisar passar por uma cirurgia no nariz e fazer lá toda uma bateria de exames, um check-up geral, para ver como é que está tudo certinho, em nome de Jesus, tá bom? Então, a operação do nariz e a questão do estômago também, vamos orar pela vida do Alexander Nogueira. E a irmã Marilene Almeida, também conversando comigo na igreja, me relatou que as dores no braço intensificaram. Então, haverá necessidade de uma cirurgia. Vamos orar pela nossa irmã Marilene, para que essas dores no ombro, no braço, cessem em nome de Jesus, ela seja sarada, curada. Ademais, também entra hoje na lista um novo nome, irmã Márcia Torres, pede a Deus pelo fim da ansiedade. A ansiedade é o mal do século, tem atingido milhares de pessoas, vivendo à base de ansiolíticos, losartana, Lexotan, calmantes, e é o mundo de hoje. Mas nós, em nome de Jesus, vamos orar pela igreja, orar por aqueles que sofrem e declarar que este mal seja jogado por terra em nome de Jesus Cristo, para o louvor e a glória de nosso Deus. Então, aqui está a nossa lista. Se você não recebeu a lista ainda por WhatsApp, me envie uma mensagem após o culto e eu vou passar o PDF para você em nome de Jesus. Amados, razões ainda para oração. Saiu uma reportagem no Miami Standard News que há um novo projeto de lei que tramita no estado da Califórnia, e esse projeto de lei, a intenção desse projeto de lei é que as mães possam tirar a vida dos seus bebês até o 7º dia após o nascimento. Eu vou repetir, você não ouviu errado, eu não me enganei na informação, não está nada errado, é isso mesmo. Foi essa informação passada, uma proposta apresentada por um grupo, Field of Abortion Council, a reportagem pelo Miami Standard News, um projeto de lei no estado da Califórnia para se tirar a vida de bebês até os 9 meses e até a primeira semana após o nascimento. Isto é um assinte, isto é um absurdo do maior tamanho, da maior magnitude, e nós precisamos orar e pedir a Deus também que o algoritmo não caia ao nosso vídeo,
devido ao que estamos falando aqui, mas em nome de Jesus, a palavra vai alcançar o seu objetivo. Essa é uma das questões para orar, que esse projeto caia por terra, esse projeto maligno. Olha, a pessoa que se diz cristã e apoia o aborto, ela não é cristã, ela não tem Jesus, ela não conheceu Jesus. Se a pessoa apoia o aborto, ela não conheceu Jesus. Nós somos contra o aborto, em nome de Jesus, tá bom? Uma segunda informação, e é um alerta aqui para todos, especialmente para os pais pequeno dentro de casa, adolescente, jovem. Existe uma nova droga, e é droga de fato. São usadas técnicas de neuromúsica com ondas binaurais que ativam áreas do cérebro que drogas como cocaína e maconha ativam. Somente drogas desse porte ativam determinadas áreas do cérebro, e essa droga virtual ativa também. O usuário fica de fato drogado. O nome é iDozer. Então, muito cuidado. Existem plataformas impulsionando essa droga. Se você esbarrar com isso em algum lugar da internet, bota no lixo, não deixa ninguém ouvir, joga por terra e de olho nas crianças. iDozer é uma droga virtual com técnicas de neuromúsica, de ondas binaurais que ativam áreas do cérebro que somente cocaína e maconha, drogas como estas ativam. Muito cuidado, é muito perigoso, em nome de Jesus. Oremos, amados, porque vivemos o tempo de apostasia e nos parece que a degradação do homem está cada vez maior. Nos parece que os artistas, para serem afamados, têm que ser cada vez mais degradantes e degradados. Eu lembro, os amados, que em novembro do ano passado, uma cantora de rock, no palco, em público, ela abaixou as calças, colocou a região íntima sobre a face de um fã e urinou na face do fã, urinou em cima dele. Isso sendo ovacionada. Então esse é o estado de degradação humana do homem. É o que caracteriza o tempo da apostasia, o tempo dos últimos dias que vivemos. E essa questão da cantora que urinou na face do fã é um símbolo disso, é um emblema disso, é um sinal disso. Outro sinal é a perseguição cristã que avança em todo o mundo. Coreia do Norte, diversos cristãos foram mortos, uma igreja foi dizimada. Em outras partes do mundo, como Nigéria, Paquistão e tantos outros lugares, cristãos são perseguidos, presos, torturados e mortos. Isto é uma realidade. Aqui no Brasil, a perseguição está começando no campo jurídico, ideológico. Querem amordaçar os pastores, querem amordaçar os pregadores do Evangelho. Agora, um pastor, Rodrigo, está sendo processado pelo movimento ativista LGBT porque defendeu um jogador de vôlei, Maurício, que por sua vez foi demitido porque condenou a postura ativista desse movimento. Veja que nem o jogador de vôlei, nem o pastor condenaram a prática de indivíduos, a prática sexual de indivíduos. Não, eles falaram de um ativismo, de um grupo, de um movimento, de uma intolerância, e por isso um foi demitido, o outro está sendo processado. E assim, costumeiramente, homens de Deus têm sido processados, perseguidos por causa da sua fé, por causa da sua opinião.
Ou seja, pessoas que dizem que querem respeito, não respeitam a opinião do próximo, são intolerantes. Agora virou moda invadir igreja também, invadir o espaço do culto. O templo é inviolável, o culto é inviolável, protegido pela Constituição Federal. Vilipendiar a fé do outro é crime previsto no artigo 208. Nada disso tem sido respeitado. Nós precisamos orar e nos posicionar hoje, porque amanhã pode ser pior. Amém? Então essas são as causas, foi necessário esse tempo. Vamos colocar diante de Deus e daqui a pouquinho vamos ouvir a boa palavra de Deus em nome de Jesus, para o louvor e para a glória daquele que vive e reina para sempre. Pai amado, Deus eterno e bendito, sabemos que não há Deus maior, Pai. Não há Deus além de Ti. Tu és o único, Senhor. Tu és aquele que criou os céus, aquele que faz ouvir a sua voz e a terra treme, Pai. Diante de Ti, com temor e tremor, Pai, nós oramos primeiramente pela igreja brasileira, Pai, porque a igreja brasileira precisa despertar, a igreja brasileira precisa avivar-se, Pai. Precisamos urgentemente de um avivamento, Senhor. A igreja está ainda num sono, numa madorna. Muitos de nós em nosso meio, cristãos, denominados cristãos, que apoiam bandeiras que um cristão nunca poderia apoiar, levantam bandeira de partidos, cujos partidos levantam bandeira absolutamente anticristãs. Então não adianta orar por uma questão e votar errado. Não adianta. Ó Pai, existem cristãos levantando ideologias que são contra a palavra de Deus. E no meio de nós, muitos se infiltraram, ó Pai, que nunca foram cristãos. Na verdade, são ímpios. A palavra no livro de Judas, versículo 4, diz que homens ímpios se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, ó Pai, na verdade, por um lado, há crentes iludidos, há crentes que têm por falta de informação, falta de leitura, por preguiça ou qualquer outra coisa que eu não sei nem explicar, se deixam levar por pensamentos equivocados e levantam bandeiras anticristãs. Por outro lado, existem pessoas infiltradas no meio da igreja, pessoas que nunca foram cristãs, nunca conheceram Jesus, pessoas que se intitulam pastores, que nunca sequer leram a Bíblia, nunca sequer se interessaram por Jesus, têm até nojo de igreja de Jesus e se introduziram dissimuladamente para tentar minar, vestindo uma pele de ovelha, para tentar minar a igreja de dentro para fora, porque a igreja e a família são as últimas barreiras contra a imoralidade, contra a anarquia, a devassidão. O mundo hoje, Deus, vive um pluralismo, vive uma inversão de valores, uma mudança de referenciais. Como disse um filósofo, pensador, que se Deus não existe, tudo é permitido. Então, o propósito dessa gente, desses movimentos, dessas ideologias, é cancelar a cultura e os valores judaicos cristãos. Todos os valores que fundaram
o hemisfério ocidente, todos os valores que fundaram a nossa sociedade, a família, a propriedade privada, o respeito aos pais, a fé, a liberdade religiosa, o Estado laico, não laicista, laico, onde dá liberdade para todos expressarem a sua fé, inclusive terem representatividade política, porque aquele que tem fé, independentemente da fé que ele tenha, seja evangélica, católica, espírita ou ateu, ele vai ser isso em qualquer lugar que ele estiver, inclusive na política. Não é apenas uma prerrogativa do evangélico na política continuar com a sua fé. O ateu também. Todos. Então é direito de todos terem representação política. E são valores fundados, que fundaram a nossa sociedade. E tudo isso querem cancelar. Tudo isso querem mudar os referenciais. Querem mudar o referencial. Querem acabar com a família tradicional, querem acabar com a propriedade privada, querem acabar com a proclamação do Evangelho, querem acabar com a pregação da palavra. Mas nós oramos, Pai, nos posicionamos corajosamente, porque nós sabemos em quem temos crido, e sabemos, Senhor, que és Tu aquele que nos guarda. Sabemos, Pai, que de uma forma ou de outra, quer nesta vida ou quer na eternidade, de Ti virá o galardão para o seu povo. Mas a igreja de Deus não pode mudar os seus valores. A igreja de Deus não pode negociar valores, princípios que são inegociáveis, invioláveis. A igreja não pode abrir mão da palavra e não pode mudar a mensagem. A igreja não pode mudar a mensagem numa mensagem mais palatável à vista do mundo, mais palatável à vista das ideologias mundanas. Não, pelo contrário. João Batista denunciou o pecado. Jesus falou mais no inferno do que no céu. Sim, Jesus alertou as pessoas mais sobre o inferno do que falou no céu, porque o inferno é uma realidade. Então, ó Pai, eu oro também por aqueles que estão aí nesse mundo e que perseguem a igreja. Eu oro por eles, Pai, porque um dia o apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja. E Tu converteste aquele homem que se transformou no maior apóstolo do Novo Testamento. Quiçá, ó Pai, pessoas aí fora que levantam bandeiras equivocadas e perseguem a igreja de Deus, quiçá elas possam Te conhecer, quiçá elas possam ser tocadas pelo Teu amor, quiçá elas possam ser transformadas pelo Teu poder, quiçá elas possam ter uma experiência com Jesus, viva e poderosa, de tal forma que o seu interior seja transformado e comece a jorrar rios de água viva, e eles possam, em vez de ser perseguidores, possam ser pregadores da palavra. Eu creio no poder da palavra de Deus. Essa palavra transforma vidas, essa palavra separa o intento, discerne o intento e o propósito do coração. Esta palavra separa o humano do espiritual. Ela é capaz de, no íntimo do coração, fazer uma faxina, uma asepsia. É capaz de abrir as gavetas da alma que estão cheias de roupa suja e velha e fazer uma limpeza geral, com uma nova roupagem. É capaz de iluminar os cantos escuros da alma, meu Deus, e tornar estas vidas iluminadas para a glória do Senhor. Aí eu Te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, primeiramente, Senhor, Tu derrames Teu Espírito na igreja, Pai.
Tu transbordes o Teu Espírito na igreja, Senhor. Que a igreja seja transbordante do Teu Espírito, Pai. Que as Tuas ovelhas, aqueles que já Te conhecem, aqueles que já professam o Evangelho, aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, que estes, meu Pai, sejam despertados, Senhor, despertados. Meu Deus, esta noite o Senhor sabe, e eu oro isto, testemunhando em oração, como sonho. Foi um sonho, o Senhor me deu um sonho. E neste sonho, estávamos, a Bispa Deise e eu no altar da igreja, estávamos fazendo culto, e haviam poucas ovelhas na igreja. E de repente, eu me coloquei no meio das pessoas, no santuário, levantei as mãos e comecei a declarar: Deus vai multiplicar o número dessas pessoas, Deus vai multiplicar o número de pessoas. E quando eu fazia isso, eu reparei que aquelas poucas pessoas que estavam dispersas no santuário, elas se uniram, deram as mãos e começaram a orar de mãos dadas. Ó Senhor amado, eu creio de todo o meu coração, isso aconteceu, foi esta noite, esse sonho. Eu creio de todo o meu coração, meu Pai, que é desejo Teu, Senhor, que a Tua igreja tenha mais uma vida de oração, Pai. Que nós despertemos para a prática da oração, Senhor. Que nós despertemos para a prática da oração, meu Pai. Nós precisamos orar uns pelos outros. Precisamos orar pela igreja no Brasil e no mundo. Precisamos orar pelas nossas lideranças espirituais e pela liderança espiritual no Brasil, por todos os pastores. Precisamos orar, meu Deus, pelos pregadores do Evangelho. Precisamos orar pelas nossas lideranças políticas, meu Pai, pelos poderes constituídos, pelo legislativo, executivo e judiciário, pois nós temos visto um dos poderes avançar sobre o outro, e isso está gerando instabilidade na nossa democracia. É preciso dar um freio nisso, é preciso dar um ponto final nisso. Nós precisamos orar pelo Brasil, para que deste país aconteça um grande avivamento no mundo inteiro. Que deste país, Senhor, o Brasil, se levantem vozes, assim como foi João Batista, uma voz que clamou no deserto. E no meio deste mundo desértico, árido, sem vida, frutos, no meio desse deserto que é o mundo, vozes se levantem, pregando a palavra do Senhor. As ovelhas estão cansadas de palha, as ovelhas não querem mais palha, as ovelhas cansaram de um evangelho de coaching, evangelho de mera autoajuda, palavra rasa. As ovelhas estão fatigadas, estão famintas, sedentas. As ovelhas precisam da palavra de Deus. É a palavra que tem que ser anunciada, é a palavra que corta juntas, separa juntas e medulas, é a palavra que desperta, que aciona a fé adormecida do coração, é a palavra que ilumina os olhos, é a palavra que traz conhecimento de Deus, é a palavra que edifica o povo que tem sido destruído por falta de conhecimento. É a palavra de Deus, é a palavra que limpa o coração, é a palavra que ilumina os caminhos, é a palavra que ilumina e que traz pão no deserto, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, meu Pai, oramos por um grande avivamento na Tua igreja,
Tu transborde do Teu Espírito no meio da igreja, e que esse transbordar da igreja seja tão grandioso, que esse transbordar alcance as pessoas lá fora, e muitos que hoje estão lá fora, perseguindo a igreja, perseguindo a família, perseguindo os valores e princípios da palavra de Deus, essas pessoas sejam convertidas, sejam saradas, sejam libertas da ação do diabo, libertas da escravidão espiritual em que vive, libertas, Senhor, da escuridão em que se encontram, que possam, ó Deus, ter os seus olhos iluminados para compreender a vontade de Deus. Eu oro, Pai, eu oro pelos nossos políticos, eu oro pela nossa liderança política. Senhor, dê sabedoria para os nossos governantes, dê sabedoria para o nosso presidente, para a sua amada esposa, dê sabedoria, Senhor, para os nossos senadores, para os nossos deputados federais e estaduais, para os nossos vereadores. Dê sabedoria, Pai, para todo o corpo político, para o legislativo, para o executivo, Senhor, para que possam trabalhar em prol da nação, para que possam trabalhar em prol do povo, em prol do pobre, do necessitado, do aflito, em prol, Senhor, da prosperidade econômica deste país, em prol, Senhor, do equilíbrio das nossas contas, o avanço dos nossos projetos. Que não há sequer saneamento básico, que não há educação, que não há acesso a uma saúde digna, uma saúde pública, que não há segurança pública. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, há milhares de pessoas por aí, moradoras de rua, ou que moram em lugares perigosos, de desabamento. Senhor, livra-nos, Pai, de todo mal. Levanta uma nação poderosa, porque o Brasil tem condições de estar na cabeça das nações. Esse país é abençoado em nome de Jesus. Oramos pelo nosso judiciário, Senhor, um dos poderes que nós temos de grande valia e importância para o equilíbrio da nação. Ilumina as mentes, Senhor, trabalha nos corações, converta, Pai, aqueles que precisam de ser convertidos, Pai. Intervenha no coração, na mente, na vida destas pessoas, Pai. Arranca todas as raízes malignas, arranca, Senhor, todos os projetos obscuros e satânicos. Traz a plena luz, meu Pai, e mostra a Tua glória, para que nós tenhamos um povo feliz, um povo poderoso, um povo evangelizado, um povo cristianizado, um povo que proclame a verdade libertadora da palavra de Deus. Nós cremos, nós oramos, nós declaramos, em o nome do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, colocando, Pai, diante de Ti todas essas causas, Pai. Há causas no mundo também, Pai. Esse projeto no estado da Califórnia de assassinar crianças de até uma semana de nascida. Isto é um crime, meu Deus. Caia por terra, meu Deus. O alerta contra a droga virtual a idosa, meu Pai. A degradação humana e a perseguição ideológica, cristofobia. Em nome de Jesus, caia tudo isso por terra, meu Pai. Oramos pela saúde de cada um dos irmãos da lista. E esta semana especialmente o Alexander Nogueira de Almeida vai operar, a Marilene Almeida com dores e necessidade de cirurgia, a Márcia Torres livre da ansiedade, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do irmão Cardoso, que não vai mais no transplante de córneas, pelo Rafael Linhares, pela cirurgia abençoada, que não tem nada maligno, já tem alta, e pelo Arthurzinho, nosso tutuzinho, que fez aniversário ontem. Te agradecemos por todas essas vidas, em o nome de Jesus. E o povo amado de Deus, ovelhinhas do Senhor, digam amém, amém e amém. Pois bem, família amada, vamos agora abrir a palavra de Deus. Eu dou aí esses segundinhos para você pegar a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia, mantenha aberta, é momento de estudar a palavra do Senhor.
em nome de Jesus. Eu lembro também agora, nesse momento, nesse ponto da nossa live, nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão, um legado que estamos construindo com todo amor, com toda dedicação, com profissionalismo dos nossos irmãos e amor em Cristo Jesus, para que tenhamos o melhor material, o melhor conteúdo para a glória do Senhor. Amém? Então, divulgue esse trabalho em nome de Jesus. Abra agora a sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tema que nós vamos estudar hoje: o toque purificador. O toque purificador do cuidado pastoral de Jesus por suas ovelhas. Amém? Marcos 1, 35. Vamos fazer a leitura do texto básico. Diz assim a palavra, até o 45. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Está falando de Jesus. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: não digas nada a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Que testemunho lindo, que testemunho maravilhoso. Vamos regar a semente da palavra. Paizinho amado e eterno, que esta palavra que há de ser pregada possa alcançar com poder e glória o coração dos teus filhinhos amados, possa enchê-los com a luz e o fogo do Espírito Santo, Pai, dando-lhes sabedoria e fervor espiritual, para que aprendamos em Cristo Jesus sobre o nosso relacionamento contigo e como agir, como nos portar neste século apóstata. Queremos ser instrumentos da tua glória. Para isso pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, ilumina as nossas mentes, aquece com o fogo do Espírito nosso ser e usa-nos como instrumento de propagação da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Minha amada família, santos e preciosos de Deus, povo santo, povo mais do que vencedor em Cristo Jesus, famílias amadas em Cristo Jesus. O ministério poderoso e a autoridade de Jesus são universais, são mundiais. O poder e a autoridade de Jesus rompem com as barreiras do DNA, porque fazem de todos uma grande família em Cristo Jesus. Rompe com a barreira do etnicismo, porque mostra que a graça de Deus foi derramada sobre todas as nações. Então o poder e a autoridade de Jesus podem alcançar qualquer pessoa, em qualquer situação que ela se encontre e em qualquer parte do mundo. O poder de Jesus alcança, transforma
cura, salva e liberta. Então Jesus está pronto para socorrer e ajudar a todos que lhe buscam. Por isso eu quero incentivar de antemão a igreja que sempre busque ao Senhor. Nós temos, nas dificuldades da vida, a mania de recorrer a tudo e a todos, e quando às vezes nada dá certo, aí a pessoa vai orar. Na verdade tem que ser ao contrário. O primeiro recurso do cristão é a oração. A primeira atitude de busca é pelo Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então note que Jesus, apesar da sua popularidade com as multidões crescer de maneira impressionante, Jesus não deseja receber aplausos do povo. O que Jesus quer é proclamar as verdades do reino, é operar as maravilhas do poder de Deus, e com a sua profunda compaixão que ele tem, ele conceder salvação e transformação de vidas às ovelhas perdidas. Esse é o intento de Jesus. Jesus não estava ali para operar milagres por puramente operar milagres, ou fazer um show da fé. Essas palavras são antagônicas. Ou você está no show, ou você está na fé. Sabe, as duas coisas vão para caminhos opostos. Então Jesus fazia a obra para que verdadeiramente pessoas fossem transformadas e tivessem uma razão de vida, tivessem ressignificados, tivessem motivo para sair da cama pela manhã e dizer: eu quero a vida, eu quero continuar caminhando, eu quero ver a glória de Deus. Ele brotava esperança e salvação nos corações. Então Jesus se concentrou em sua missão do reino, demonstrando profunda compaixão pelas ovelhas aflitas, necessitadas e feridas, e fazendo maravilhas impossíveis aos homens na vida daqueles que acreditavam. E é o que Jesus faz hoje. Jesus vive intercedendo por nós. Amado, todo o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, Isaías diz que ele vê o fruto do seu penoso trabalho e sua alma fica satisfeita. Veja o que o escritor de Hebreus registrou no capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra, 7 a 10. Diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Olha aí, amado, olha a disposição de Jesus, olha como Jesus estava absolutamente envolvido, imbuído, lançado na missão de resgatar, lançado na missão de curar, de trazer as ovelhas perdidas de volta para o seu rebanho, de levantar os caídos e restaurar os quebrados. Diz que ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É importante frisar aqui que essa palavra do grego aperfeiçoado, Jesus tendo sido aperfeiçoado, do original grego é a palavra teleiu. Teleiu significa executar completamente, finalizar ou levar até o fim. O que quer dizer até o fim a sua obra, por meio das coisas que sofreu, por meio das coisas que padeceu, porque era necessário que ele padecesse e sofresse, tendo ele levado até o Gólgota, até a cruz, tendo cumprido todo o mandato que recebeu do Pai,
Ele tornou-se o autor da salvação. Seja amado, Jesus Cristo é o autor da nossa salvação, porque Ele levou até o fim a sua missão. Ele cumpriu todas as profecias messiânicas. Ele não se esquivou de nenhuma das profecias tremendas que repousavam sobre a sua vida. Ele cumpriu todo o plano, e Ele hoje, diz a palavra, aquele que há de completar até o dia final. Então, se você hoje está sofrendo, se você hoje está no deserto, se você hoje está caído, se você se sente humilhado, rejeitado, se você sabe o que é padecer, se você sabe o que é sofrer calúnias, se você sabe o que é puxar o teu tapete para você ser envergonhado, cair, perder tudo, se você sabe o que é falir, se você sabe o que é chegar à beira da morte, amado, Jesus passou por tudo isso e muito mais. Quando Ele estava naquela cruz, todo o peso de todos os pecados do mundo, todo o peso de toda a agonia do mundo, todo o peso de todas as síndromes, de todos os problemas psíquicos, psiquiátricos, enfermidades corporais, todos os dramas, todas as lágrimas que um dia rolaram no rosto de alguém, todo esse peso estava sobre Jesus. Diz que momentos antes da morte, no Getsemane, ele transpirava suor que se tornou em sangue, e ele clamou àquele que podia lhe livrar, tendo sido ouvido, porque Jesus era perfeito, 100% homem, 100% Deus, mas ainda assim Jesus disse, seja feita a tua vontade. E ele foi ao alto da cruz, ele cumpriu o mandato de seu Pai, e ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória do seu nome, e hoje ele é o nosso Salvador. Amado, você pode receber nesta hora salvação para a tua alma, você pode receber salvação para a tua vida, você pode receber perdão para os teus pecados, você pode receber restauração para a tua vida que está quebrada, em Jesus Cristo, para a glória de Deus. Ele completou toda a missão, Ele cumpriu toda a missão, então Ele está à disposição de todos aqueles que o procuram. Sim, assim como no seu ministério, dedicou tempo a doutrinar as pessoas e a curá-las. Então o texto bíblico torna evidente a compaixão de Jesus pelos seus, a compaixão de Jesus pelos perdidos, pelos feridos e pelos tribulados. Veja nesse pano de fundo, em Marcos 1:29, diz assim a palavra, até o 34, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão. Você veja, Jesus estava pregando, saiu da pregação, foi direto para a casa de um irmão. Olha como Jesus sacrificava até mesmo o seu tempo de descanso, amado. Só um pregador sabe como depois de uma mensagem pregada, como ele está cansado, como ele está exausto. Ele sai de lá e vai direto para a casa da pessoa. A sogra de Simão estava acamada com febre, logo lhe falaram a respeito dela. Aproximando-se, Jesus tomou pela mão, a febre a deixou, passando a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram-lhe a Jesus os enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à sua porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, sabiam que ele era. Amado, Jesus de um lado para o outro, de norte a sul, leste a oeste, curava, pregava, levantava os enfermos, expelia os demônios. Um Deus compassivo e amoroso. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, cuja autoridade e poderoso ministério são universais. Então, nesta perícope que estamos estudando, propondo a estudar e aprender hoje,
versículos 35 e 45. Vimos até agora um pano de fundo, por isso lemos de novo até o 34. Esse é o pano de fundo. Jesus está ali cumprindo o ministério. Esse é o pano de fundo onde Jesus está ali realizando a sua obra poderosa, realizando o seu ministério poderoso, de onde surgirão muitas oposições. Amado, toda vez que você faz o bem, toda vez que você faz a obra de Deus, toda vez que você está ativo na obra de Deus, entre aspas, da sinagoga para a casa do irmão, ou da igreja para a casa do irmão, você prega, você evangeliza, você ora, você é fiel aos desafios da sua igreja, você não desonra a casa do Senhor, você está ativo na obra, as forças contrárias se levantam, o inimigo fica nervosinho, ele tenta te botar uma barreira, um impedimento qualquer. Então, nessa perícope que nós estamos vendo de 35 a 45, vemos duas grandes verdades. Primeira verdade, que para estar diante das pessoas, fazendo a obra de Deus, enfrentando as oposições que se levantam, enfrentando as armas forjadas que se levantam, e não são poucas, os dardos inflamados, e não são poucos, para enfrentar tudo que vem no mundo espiritual e fazer a obra de Deus, é preciso estar a sós com o Pai. Por isso que Jesus se levantou cedo de madrugada e foi para um lugar deserto orar. Para estar de pé perante as pessoas, é preciso estar de joelho diante do Pai. É preciso estar em comunhão com o Pai. É preciso estar bebendo da fonte do Pai, orando em comunhão com Ele. Amado, você precisa ter uma vida de oração. A segunda grande verdade é que quando Jesus toca a nossa vida, é impossível permanecermos calados. Se você foi tocado por Jesus, você jamais vai pensar, se eu for ativo no ministério, se eu fizer a obra do Senhor, o inimigo vai se levantar, problemas vão acontecer, então eu vou ficar aqui quietinho na minha, vou ficar aqui igual um crente ultra secreto do FBI, que ninguém sabe que eu sou crente, e não vou falar de Jesus para ninguém, e não vou fazer nada pela obra do Senhor, para ver se eu passo desapercebido. Pode ser que você passe tão desapercebido pensando dessa forma, que no último dia você também não seja percebido pelo Pai. Isso também pode ser possível. Por que, bispo? Porque quem foi tocado por Jesus não consegue ficar calado. Quem foi tocado por Jesus tem que falar de Jesus, tem que orar pela vida de alguém, tem que fazer a obra do Senhor, tem que participar, por exemplo, de uma live para ouvir a palavra, para orar, tem que estar na igreja em comunhão com os irmãos, tem que fazer a obra de Deus, amado. É impossível ser tocado pelo Mestre e não fazer a sua obra. Essas são as duas grandes verdades que o texto nos introduz. E a ideia central, que cavando, a gente chega àquela pepita de ouro do texto bíblico, é que Jesus se coloca à disposição das pessoas. E ele prioriza os cuidados pastorais pela oração, pela pregação da palavra e pelos sinais na vida daqueles que creem. Então Jesus realiza o ministério, pastoreia as ovelhas, Jesus faz a obra priorizando uma vida de oração, a pregação da palavra e realizando sinais na vida daqueles que creem. Então Jesus, desta forma, tem profunda compaixão por suas ovelhas e as toca com um toque purificador. E estas ovelhas, uma vez tocadas por Jesus, se unem a Ele para anunciar a graça de Deus e a sua maravilhosa e infindável misericórdia. Oh, louvado seja! Esse é o centro do texto. Essa é a ideia central do texto. Pensou em ministério, pensou em oração. Pensou em ministério, pensou em pregação da palavra. Pensou em ministério, pensou em sinais e prodígios que seguem aqueles que creem.
pensou em ministério, pensou na profunda compaixão de Jesus, pensou em ministério, pensou em que Jesus continua tocando as nossas vidas hoje, pensou em ministério, pensou que uma vez tendo sido tocado por Jesus, é impossível ficar calado, porque eu quero anunciar essa glória maravilhosa que é Jesus Cristo, seu ministério, seu poder e a sua palavra. Então Jesus prioriza, em primeiro lugar, os cuidados pastorais das ovelhas, e para isso ele se põe em oração. Veja o versículo 35 ao 37. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Amado, poderá ser que algumas vezes ou outra você ligue para o telefone do pastor e o telefone do pastor esteja desligado. Então, quando isso acontecer, o pastor está dormindo, o pastor não quer atender. Não, o pastor pode estar orando. Pode estar orando. Porque a oração é uma prática pastoral, é uma prática de amor às ovelhas. A oração é uma prática necessária, tanto para quem exerce o ministério pastoral, tanto quanto para as ovelhas de Jesus. É necessário orar. Para viver a guerra do mundo espiritual, é necessário estar diante do Pai. E diz que Jesus foi para um lugar deserto. A pessoa diz: bispo, mas eu oro no BRT, eu oro no metrô, eu oro chegando no trabalho, eu oro quando estou cantando música, eu oro quando estou dirigindo. Legal, continue orando assim, não tem problema. Mas você precisa separar um momento específico para orar. É diferente. E a Bíblia nos mostra que existe uma tradição importante sobre o deserto, porque foi no deserto que Deus falou a Moisés, foi no deserto que diversos profetas foram despertados por Deus para pregar a palavra, foi no deserto que Davi passou por um longo treinamento para se tornar o grande rei Davi, purificado, lapidado, aprovado por Deus. Foi no deserto que o precursor de Jesus, a voz que clama no deserto, João Batista, veio declarando o plano de Deus de trazer os exilados para casa de novo, por uma estrada divinamente preparada, da Babilônia para Sião, da qual o ungido de Deus removeria todos os obstáculos. João Batista veio anunciando que Deus tinha um plano, trazer de volta os exilados, e que o ungido de Deus, Jesus Cristo, iria trabalhar nos caminhos, iria retirar todos os obstáculos, iria aplanar as estradas, iria tirar os caminhos tortuosos e fazê-los retos diante dos pés. Sim, foi no deserto que tudo isso aconteceu. Por isso é uma tradição importante que se diz: amado, poderá você estar hoje num momento de passagem para um deserto. Deus está preparando grandes manifestações para a tua vida, amado. Então, ponha-te em oração, amado. O tempo do deserto não é para você ficar lamuriando, chorando, é para você orar, é para você buscar. Depois, Jesus prioriza os cuidados pastorais das ovelhas, primeiro pela oração, depois ele se põe a pregar o Evangelho. Priorizando os cuidados pastorais, ele ora, priorizando os cuidados pastorais, ele prega. Ele prega a palavra. Versículos 38 e 39. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amado, ouça o que o bispo vai lhe dizer. Nenhuma palavra pode substituir o Evangelho. Nenhuma, amado. Nenhuma palavra pode substituir a pregação do Evangelho.
pode vir o filósofo A, B, C, pode vir o coaching, não sei o que, pode vir o executivo das nações, pode vir não sei o que, não importa, nenhuma palavra substitui o Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Somente o Evangelho pode arrancar a escuridão da alma de uma pessoa e transformá-la. Nenhuma outra palavra tem o poder que o Evangelho tem. Amadas, outras palavras às vezes pode servir de aspirina. Às vezes você liga em algumas programações, você sabe que a mensagem daquele tal pregador é uma aspirina. Serve às vezes para uma dorzinha de cabeça, porque a mensagem está lá muito misturada com autoajuda e uma série de coisas. Amado, nenhuma palavra substitui o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Prega a palavra. O conteúdo da pregação é a palavra. O conteúdo, a informação da pregação é a palavra. Ah, bispo, a gente não tem que dar uma mexida na palavra para tornar ela mais agradável para os ouvintes? Deus me livre. Culto não é para agradar o ouvinte. Culto não é para agradar homens. Culto é para agradar a Deus. Somente Ele. E quando a ovelha está na igreja, convertida, sarada, e ela está ali querendo agradar a Deus, a palavra enche o seu coração. A palavra é o poder que transforma a sua vida. E ela entende que não há nada que pode substituir a palavra e nem o poder da palavra. Porque nenhuma outra palavra dá o alimento que os pastos verdejantes da palavra de Deus dão. Por isso Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus, na prioridade do pastoreio, do ministério das ovelhas de Jesus, ele se retira para orar e ele vai de lado a lado pregando a palavra do Senhor. E em terceiro lugar, na prioridade dos cuidados pastorais das ovelhas, Jesus dá o seu toque purificador na vida daqueles que creem na pregação. Veja o versículo 40 ao 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Louvado seja Deus. Amados, sinais hão de seguir aqueles que creem. O poder está na palavra. O poder se manifesta por meio da fé na palavra. Por isso, nada será impossível àquele que crê. Por isso, sinais seguem os que creem. Quando alguém se aproximava com fé, se lembra, Jesus disse para aquela mulher, tua fé salvou. Ela estava lá com o fluxo de sangue, foi se eu apenas lhe tocar. E ela tocou e ela foi curada. A outra mãe da menina endemoniada, Jesus enviou uma palavra, ela estava liberta, estava sã. A filha de Jairo foi Talita Cumi, ela levantou, ela estava curada, ela estava ressuscitada. Tantos e tantos testemunhos que a palavra mostra como o poder da fé, como Deus age, como Cristo Jesus age na vida daquele que crê. E aquele que crê não foge, aquele que crê não vai embora, aquele que crê não abre mão da palavra, aquele que crê não abre mão do Evangelho, aquele que crê e come a palavra de Deus, ele não se acostuma mais com palha, ele tem fome da palavra, porque é a palavra que alimenta a fé. Então, quando a vida é tocada por Jesus, brota-se uma fonte que jorra do interior.
Disse Jesus: do teu interior fluirão rios de água viva. Diz que esse homem, quando foi curado, tocado por Jesus, ele saiu a proclamar muitas coisas. Amado, o resultado natural da purificação operada por Jesus é uma alegria tremenda, é um coração cheio de júbilo, é uma boca que se enche de alegria, de júbilo, de riso. Aquele homem voltou para a sua casa, ele voltou para o convívio social, ele voltou para a vida, ele passou a testemunhar a todos a glória do Deus que lhe tocou. Ovelhinha amada, não evangelize por sentimento de culpa ou meramente por uma obrigação, uma imposição. Amado, evangelize pelo toque purificador de Jesus, que transformou a tua vida, que empolga você. Ele te livrou dos pecados, ele te curou, ele te sarou, ele te redimiu, ele te trouxe para o reino. Veja o versículo 45, tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder entrar Jesus publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Em primeiro lugar, ore a Deus, amado. Se retire para orar em lugares secretos. Na tua casa, no teu quarto, fecha a porta, tenha lá o teu lugar de oração, busque no secreto a oração com Deus. Busque no secreto. Segundo lugar, medite na palavra e pregue a palavra. Você precisa transmitir a graça de Deus. Eu creio, eu falo, nós cremos, nós falamos. Nós não podemos estar a todo momento falando de tudo, de política, de economia, de futebol, de não sei quantas. Fala de tudo e não fala da palavra. Fala de tudo e não fala de Jesus. Não, amado, fale de Jesus. Medite na palavra. Em terceiro lugar, você receberá diariamente o toque de Jesus na sua vida. O toque da comunhão com Jesus. Pela oração e pela palavra, seu coração será continuamente tocado. Pela oração e pela palavra, seu coração e sua mente serão continuamente tocados por Deus, tocados por Jesus. Você vai perceber que continuamente versículos bíblicos virão à tua mente. Continuamente versículos vão ocupar o teu coração, vão encher a tua mente, munição espiritual. E você vai sair por toda parte falando de Jesus, anunciando de Jesus. Amado, o homem só dá aquilo que ele tem para dar. A boca fala o que está cheio o coração. Se você não tem vida de oração e meditação na palavra, você não vai ter o toque de Jesus diário na tua vida. Vais viver apenas da lembrança de que um dia, há 50 anos atrás, há 10 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, e há 10 mil anos atrás eu ouvi Jesus. Não, não é há 10 mil anos atrás, é hoje, é agora, todo dia, é amanhã. Oração e palavra, o toque de Jesus será real, diário, constante, intenso, transbordante na tua vida, ao ponto que rios de água viva vão brotar e por todo lado você vai anunciar Jesus, por todo lado você vai pregar Jesus, por todo lado você vai falar do amor de Jesus. É como diz a palavra, tá indo pregando, você vai estar na fila do banco, vai estar na fila da padaria, vai estar lá com o açougueiro, cortando lá o filé mignon, vai estar lá com o peixeiro, tirando lá a cabeça do peixe, arrancando a espinha, e você vai estar dizendo, porque Pedro pescou 153 peixes grandes, e você também vai pescar almas para Jesus. E quando você estiver lá na padaria, você vai dizer para o padeiro, porque Jesus multiplicou os pães e alimentou os famintos. Sim, amado. Tudo vai servir de ilustração para você falar do amor daquele que tocou e toca na tua vida. Então eu concluo com 3 aplicações.
Se uma mensagem não tem aplicação, não teve mensagem. Uma aplicação contínua, do início ao fim, e uma aplicação contundente no término da mensagem. Então eu termino com 3 aplicações pensando com você. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele era plenamente divino e plenamente humano. Pense comigo, amado. Se alguém que é da própria essência de Deus, 100% homem, 100% Deus, precisava ter tempo de oração e comunhão com o Pai, imagina nós, que somos finitos, somos absolutamente vasos de barro, amado. Se Jesus orava, precisava estar lá em oração e comunhão, imagine nós. Então, amado, oração é comunhão, oração é tempo de estar a sós com o Pai, oração é desfrutar das delícias da presença do Senhor. Não fique de fora da oração, não fique de fora do clamor da oração, não fique de fora. Tenha uma vida de profunda comunhão com Deus, tenha uma vida de busca. Fale com o Pai, ore a Deus. Segundo lugar, você vai perceber, amado, que teu coração vai estar continuamente sendo tratado e curado pela oração. Segundo lugar, a missão de Jesus é pregar o Evangelho e chamar pessoas ao arrependimento. Ele disse: vamos para a cidade vizinha, vamos tal, porque para isso eu vim, para pregar o Evangelho. Essa é a missão de Jesus, essa é a missão dada à igreja. Enquanto ele prega a palavra, nós vemos nos textos bíblicos que as correntes espirituais do mal vão sendo quebradas e vidas vão sendo libertas, vidas vão sendo regeneradas. À medida que Jesus vai pregando nas vielas, nas sinagogas, nas ruas, nas casas, para as pessoas, no deserto, nas montanhas, para as multidões ou para as pessoas em particular, como no tanque de Betesda, estava lá um homem sozinho, tinham milhões de doentes, milhões naquele tanque, mas Jesus foi para um doente especificamente, falou: eu sei que você está aqui há muito tempo doente, você está agora curado, aleluia, glória a Deus. Todo momento, amado, Jesus estava anunciando e pregando, e à medida que ele pregava, à medida que ele anunciava, as correntes eram quebradas, as prisões eram abertas, os demônios eram expulsos, as vidas eram convertidas. Eu creio num grande avivamento nesse país, em que nós teremos uma igreja de joelhos perante Jesus e uma igreja de pé perante a nação, para pregar o Evangelho que cura, para pregar o Evangelho que transforma, para pregar o Evangelho que liberta. Eu creio nesta palavra, aleluia, glória a Deus. Pelo poder da sua palavra, Jesus despertou a fé nos corações, expulsou demônios e exerceu o poder e o domínio sobre as forças malignas. Nenhum poder pode resistir ao poder de Deus por meio da sua palavra. E isso nos mostra que o reino de Deus já chegou. Jesus já reina, irmãos. Jesus já reina. E Ele reina hoje. E Ele vai reinar eternamente. E a minha pergunta é: e o reino de Deus na sua vida, você tem vivido na sua plenitude? Você tem vivido na plenitude do reino de Deus? Ou no mínimo tem despertado o interesse disso? Ou no mínimo você reconhece que está muito longe disso? E busca, e você realmente quer viver isso? Bispo, realmente eu quero viver o reino, eu quero ter uma vida de oração, eu quero ter a leitura bíblica, eu quero resgatar isso que ficou lá atrás, eu não sei onde eu me perdi,
Eu não sei qual caminho eu trilhei, que eu estou muito distante. Eu trilhei aquele caminho dos discípulos de Emaús e estou distante de Jerusalém. Meu coração tem estado endurecido e tardio para crer na palavra do Senhor. Eu quero resgatar, meu bispo. Eu quero resgatar esse valor da fé. Eu quero resgatar esta vida em comunhão com o Pai. Eu quero buscar o meu Senhor. Eu quero ter uma vida de oração. Eu quero falar com Ele. Eu quero rasgar o meu peito, o meu coração e dizer: Pai, eu estou aqui. É isto que eu quero, é isto que eu almejo na minha vida. Então esta é a noite, amado. Esta é a noite de decisões. Esta é a noite de você dizer: Senhor, eu não tenho mais reservas para Ti. Eu não vou ter mais reservas para o Teu amor, para o Teu reino, para a Tua palavra. Eu estarei constantemente na live, eu estarei na igreja, no culto, cultuando com os meus irmãos em comunhão. Eu vou pregar a Tua palavra onde eu estiver. Eu vou testemunhar o Teu nome. Eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou orar a Deus em secreto. Eu vou dar o meu testemunho perante a minha mulher, perante meus filhos. Eu serei um bom marido, uma boa esposa. Eu vou pagar as minhas contas em dia. Eu não vou ficar devendo nada para ninguém. Eu vou honrar o nome de Jesus. Eu vou honrar a palavra. Eu vou viver em obediência. Você tem vivido o reino na sua plenitude. Busque isso, amado, porque as portas estão abertas. E em terceiro lugar, a lepra tornava o doente impuro e o obrigava a ser banido do seu lar, banido da sociedade. Se alguém se aproximasse de um leproso, ele tinha que gritar: sou impuro, sou impuro. A lepra é o símbolo do pecado, é o símbolo do que o pecado faz na vida de uma pessoa. O pecado destrói a família, o pecado destrói uma vida, afoga no mar de pecados e lamas. O pecado da ansiedade, em nome do pecado da ganância, quantas empresas, quantas companhias foram jogadas na lona, na lama, foram destruídas, em nome da ganância. Existe hoje tráfico de órgãos, tráfico de crianças, tráfico sexual. Amado, existe tanta maldade no mundo. É a lepra espiritual, é a lepra do pecado. E muitas das vezes um cristão, inadvertidamente, porque não teve um pastor que pregasse a palavra e o advertisse quanto ao perigo do pecado, só vitória, 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 e vitória, e vitória, e vitória, e vitória, e vitória. Eita coisa chata! E a ovelha adentrou por um caminho, se distanciou de Deus, se distanciou da palavra de Deus. Deus nunca se distanciou dele, mas ele se distanciou dos caminhos de Deus. A lepra é o símbolo do que o pecado faz. Destrói vida, família, nação, gera sofrimento e consequências. Então eu lhe digo, amado, assim como aquele leproso, aproxime-se de Jesus com a mesma fé e a mesma humildade daquele homem. Senhor, se tu quiseres, Pai, pode purificar-me. Eu creio na tua palavra, Pai. Senhor, eu estou aqui orando por essa situação. Eu quero
a Mariazinha, mas se não é a Mariazinha, é a Robertinha, mostra, Senhor. Senhor, eu estou orando, mas eu coloco a minha vida diante do Senhor. Aproxime-se do Senhor com humildade, e tu serás tocado com o toque da purificação, amado. Jesus respondeu para aquele homem, e na cruz do Calvário, Jesus respondeu para todos nós, e ele disse: quero, eu quero, filho, fica limpo da lepra espiritual, fica limpo do adultério, fica limpo do alcoolismo, fica limpo desta frieza espiritual que te afastou por tantos caminhos, tantos outros caminhos, e você hoje já não tem mais ouvido a minha voz. Fica limpo, filho, eu quero. Rasga aí o teu coração, amado. Não tenhas reservas. Se você estiver no teu secreto aí, diante de Deus, chora. Quer chorar? Chora. Faz, amado. Fala com Ele. Abra o peito, o coração. Ele está te ouvindo. Ele quer o melhor para a tua vida. Ele quer levantar você. Ele quer restaurar a tua casa. Ele quer restaurar as áreas que foram quebradas. Ele quer, porque Ele te ama. Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus profundamente compassivo. E eu quero declarar o toque purificador dos cuidados pastorais de Jesus, pela pregação da palavra e pelos sinais na vida daqueles que creem. Etapa por etapa, amado. Oração, palavra e sinais. Em nome de Jesus. Receba esta palavra para a glória do Senhor. Amém? Chegamos ao final desta live. Preciso terminar. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto aqui o transbordar da palavra do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai continuar nesse espírito, em nome de Jesus. Você vai ter uma noite abençoada para a glória do Senhor. Você vai ter uma noite cheia do Espírito Santo, transbordante da glória de Deus, tá bem? Em nome de Jesus. De antemão já declaro um final de semana cheio da graça de Deus, cheio de vitórias para a tua vida. Muita comunhão com Deus, muita comunhão com a palavra e muitos sinais de Deus na sua vida. Que você seja surpreendido com bênçãos do Senhor, com o toque de Jesus na tua vida, rios de água viva brotando do seu interior, para o louvor e para a glória de Jesus Cristo. Amém? Um final de semana então ricamente abençoado, muito alegre, muito feliz, em um nome. Quero lembrar, nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça essa gentileza, por favor, se inscreva, abençoe a evangelização através da sua inscrição no nosso canal e a divulgação do mesmo, @Cristo Vive Missão. É o nosso canal no YouTube. Estamos aqui na Rua General Roca, 340, na Tijuca, no coração da Tijuca, bem próximos da Praça Sans Pena. Creio que a maioria de nós conhece a Praça Sans Pena, ou já ouviu falar. É um lugar de facílimo acesso. Estaremos aqui no domingo, às 9h20, celebrando a ceia do Senhor, o pão e o fruto da vide. Venha estar conosco, amado. Se você já confessou Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você tem Jesus na sua vida, você está apto a participar da ceia. Bispo, mas eu ainda não sou batizado nas águas. Não tem problema.
Nosso ministério crê em batismo voluntário, ok? Em batismo voluntário, porque é isso que a Bíblia mostra. Paulo batizou algumas pessoas e outras pessoas não batizou. Ele diz: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Então o batismo, ele é voluntário. O batismo que é obrigatório é o batismo do Espírito. E isso aconteceu no dia que você creu com o coração e confessou com a boca. Então, se você é convertido, se você tem Jesus, você pode participar da ceia. E digo, amado, um cristão não deveria jamais faltar o culto da ceia. Ceia é comunhão, é quando você comunga do cristianismo. Se você está longe da ceia, você está dizendo: olha, eu estou testemunhando que estou longe da mesa da comunhão, estou longe da mesa do comungar do cristianismo, estou longe dos princípios do Evangelho. Não faça isso, não fique fora da ceia do Senhor. É um dos testemunhos públicos. Assim como o batismo nas águas hoje, voluntariamente, é um testemunho público, a ceia do Senhor, e no caso do batismo voluntário, a ceia do Senhor é um testemunho público obrigatório. Quem é crente deve participar da ceia do Senhor, porque quem é crente de verdade não quer viver no pecado. Quem é crente de verdade abandona o pecado, ainda que vez por outra dá uma resvalada no pé, sei lá, um palavrãozinho, alguma coisa, não sei. Nós somos seres humanos, mas você não vive na prática do pecado, ok? Então venha estar conosco na ceia do Senhor, nesse próximo domingo, 9 horas e 20 minutos, serás muito bem-vindo. Nós temos aqui o pão e o suco, que é o fruto da vide, invioláveis, descartávelzinho, ninguém tocou, enfim, tá bem? Para que você possa celebrar com muito amor e alegria. Esteja conosco, domingo 9h20, aqui na General Roca 340, Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. Traga um familiar, traga um amigo, convide alguém. Vamos encher a casa do Senhor, vamos encher a casa do Pai, em nome de Jesus, para a glória, louvor daquele que vive e reina para todo sempre. Estaremos também pelas mídias sociais, em nome de Jesus Cristo. Tenha uma noite abençoada, graça, paz, misericórdia, amor e as doces consolações da parte de Deus sobre a tua vida. Era assim que Paulo se despedia da igreja, com a bênção apostólica. É assim que nós nos despedimos também em nome de Jesus. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.